Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma aula preparatória para a SpaceX. Hoje eu trouxe uma série de exercícios sobre funções do segundo grau ou funções quadráticas. E vamos iniciar pelo seguinte exercício. Um objeto é lançado para cima a partir do solo e a altura h em metro varia em função do tempo t em segundo, decorrido após o lançamento. Supondo que a lei dessa função seja h de t igual a 30t menos 5t ao quadrado, responda: qual é a altura do objeto 3 segundos após o lançamento? Primeiramente, essa função se trata de uma função do segundo grau ou função quadrática, porque o maior expoente vale 2, então por isso que é a função de segundo grau ou função quadrática. É o maior expoente no caso da variável t. Se eu quero saber qual é a altura do objeto 3 segundos após o lançamento, então basta substituir o t por 3, tanto esse quanto esse. Então vamos ter 30 vezes 3 menos 5 vezes 3 elevado ao quadrado. 30 vezes 3, 90. 3 ao quadrado, 9. 5 vezes 9, 45. Então 90 menos 45, 45 metros. Vai ser a altura do objeto 3 segundos após o lançamento. E quanto tempo após o lançamento o objeto encontra-se a 40 metros de altura? Agora, ao invés de substituir o valor numérico no lugar da variável t, a gente vai substituir no lugar do h de t, que é o próprio y. Então é y igual a 40. Ou seja, 30t menos 5t ao quadrado é igual a 40. Eu vou passar, como eu sei que isso daqui virou uma equação do segundo grau, eu vou passar o 40 para o lado esquerdo para eu conseguir organizar os coeficientes na ordem do maior expoente para o menor. Então vai ficar menos 5t ao quadrado mais 30t menos 40, porque eu mudei o 40 de lado, igual a zero. Nessa linha, dá para eu dividir por 5 todos os coeficientes. Então vai ficar menos t ao quadrado mais 6t menos 8 igual a zero, só para facilitar. Aqui a gente vê que o a vale menos 1, o b vale 6 e o c vale menos 8. Como o delta é b ao quadrado menos 4ac, então vai ficar 6 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 8. Resolvendo essa expressão numérica, vamos achar delta igual a 4. O t' vai ser menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2a. Raiz quadrada de 4 vai dar 2. Então vai ficar menos 6 mais 2 sobre menos 2. Menos 6 mais 2 dá menos 4. Menos 4 dividido por menos 2. Vamos ter 2 segundos. E o t duas linhas, menos 6 menos 2, que dá menos 8. Dividido por menos 2, 4. Então 4 segundos. Então quanto tempo após o lançamento o objeto encontra-se a 40 metros de altura? No tempo igual a 2 segundos e também no tempo igual a 4 segundos. Isso significa que no menor tempo é a subida do objeto e no maior tempo é a descida do objeto. Próxima questão. Determine se existirem os zeros
ou raízes. Sempre que pedir para determinar os zeros, é a mesma coisa que determinar as raízes da função. E as coordenadas do vértice, ou seja, x do vértice e y do vértice, da parábola que representa o gráfico da função quadrática a seguir. Então, toda função quadrática tem esse formato, né? Y igual a um coeficiente vezes x ao quadrado, mais um coeficiente vezes x, mais c. Assim como nós vimos na função do primeiro grau, ou função afim, em que o b era o valor que cortava o eixo y, aqui na parábola é a mesma coisa, na função quadrática. O 5, né, aqui nesse caso, né, que é o c vai ser sempre o ponto onde a parábola corta o eixo y, que é chamado também de termo independente, porque ele não está associado a nenhuma variável. Então, organizando aqui direitinho, o a vale 1, o b vale menos 6 e o c vale 5. Igualando a zero para acharmos as raízes, vamos calcular o delta primeiro. Lembrando que o delta é calculado por b ao quadrado menos 4ac. Então vai ficar menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 5, menos 6 ao quadrado. Lembrando da regra que sempre que o expoente for par, o resultado é positivo. Então, menos 6 ao quadrado, 36. Essa operação, 4 vezes 1 vezes 5, 20. Então, 36 menos 20, delta 16. Depois, é só achar o x' e o x duas linhas. X' menos b mais raiz quadrada de delta, então raiz de 16 dá 4, sobre 2 vezes o a. Como o a vale 1, então aqui vai ficar 2 mesmo. Esse menos aqui é o menos da fórmula, né, que é menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2a. E esse menos aqui é o menos do menos 6 aqui do b. Então, menos com menos ficou positivo. Logo, o x' vai ser 6 mais 4 sobre 2, que vai dar 5. E o x duas linhas, a única diferença é que ao invés de somar aqui, a gente vai subtrair. É menos b menos raiz quadrada de delta. Aqui é x duas linhas. Pode chamar também de, ao invés de x', é muito comum a gente usar a nomenclatura x1 e aqui x2, mas tanto faz. Então, aqui vai ficar, como aqui é menos, então aqui vai ficar menos. Ó. Essa que é a única mudança que existe. Tem um macete interessante. Na hora de calcular x duas linhas, só muda esse sinal aqui direto. Aí vai ficar 6 menos 4 sobre 2, que vai dar 1. Pronto. Então, os zeros ou raízes da função vão ser 5 e 1. O x do vértice é dado por menos b sobre 2a. Então, só aplicação direta. Então, menos 6 sobre 2 vai dar 6 dividido por 2, que dá 3. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Como delta é 16, nós achamos 16. Então, o y do vértice vai ser menos 16 sobre 4, que vai dar menos 4. Então, questão resolvida. Uma questão aqui interessante também, em determinado momento de uma coreografia de ginástica rítmica, uma bola é lançada do solo verticalmente para cima. A altura h da bola, em relação ao solo, em metro, varia de acordo com o tempo t, em segundo. De acordo com a lei
h de t igual a menos 5t ao quadrado mais 10t, observe o gráfico que representa a função h e responda. Qual é a altura máxima alcançada pela bola? Então, a altura máxima é bem aqui no y do vértice, que vai dar 5 metros. Então, é só observar o gráfico, não tem nem cálculo. Então, altura máxima, 5 metros. Em que instante foi alcançada a altura máxima? Então, se a altura máxima foi 5 metros, um instante é só olhar aqui no eixo dos tempos. Então, projetando esse vértice no tempo, a gente vai ver aqui 1 segundo. Então, no tempo igual a 1 segundo. Em qual intervalo a função é crescente? Então, a gente consegue observar aqui no gráfico que a função vai crescendo no intervalo de 0 até 1 segundo, né? De 0 até 1 segundo, ó, a função só cresce até chegar na altura máxima e depois vai diminuindo. Então, a gente representa esse intervalo de 0 a 1 segundo por essa nomenclatura aqui que nós já estudamos. De 0 até 1. Em qual intervalo a função é decrescente? Então, de 1 segundo a 2 segundos, a função só decresce. Mais um exercício, também de aplicação prática. Suponha que numa fábrica de barras de chocolate, o custo total da produção em reais é dado por C de x igual a x ao quadrado menos 20x mais 600, em que x é a quantidade de barras produzidas. Determine a quantidade de barras para que o custo da produção seja mínimo. Então, esse mínimo aqui nos leva a entender que nós queremos achar o x do vértice, né? Para achar a quantidade mínima dessas barras. E depois a gente substitui esse valor de x para achar qual vai ser esse custo mínimo. Ou a gente pode utilizar também a fórmula que nós vimos anteriormente. O custo aqui, que é a função de x, ele corresponde ao y. Então, se a gente achar o y do vértice, através da fórmula menos delta sobre 4a, a gente consegue encontrar o custo mínimo. Mas aí a gente acha o custo, né? Só que o problema pede para determinar a quantidade de barras, né? Para que esse custo seja mínimo. Então, o que a gente quer é o x do vértice. É isso que a gente quer. Tanto que o custo mínimo é só uma observação. Eu coloquei aqui só para ficar como um conhecimento extra. Então, o x do vértice é menos b sobre 2a. O b é menos 20. E o a é 1. Então, vai ficar menos 20 sobre 2, que dá 10 barras. Se perguntasse o custo mínimo, a gente poderia substituir 10 no lugar do x e, resolvendo a expressão, encontraríamos R$500. Ou utilizando a fórmula menos delta sobre 4a. Mais uma questão, quinta e última questão, para finalizarmos por hoje. E amanhã eu reforço mais esse conteúdo. Se f de reais em reais é uma função definida por f de x igual a menos 2x ao quadrado mais x mais 1, então os valores de x para os quais a função assume valores positivos vai ser qual? Então, primeiramente, vamos definir quem é o a, o b e o c. O a vale menos 2, o b vale 1 e o c também vale 1. Depois a gente iguala a zero para encontrarmos as raízes
da função, ou zeros da função. O delta vai dar 9, só aplicarmos aqui a fórmula direta do delta. Uma raiz vai dar, que é o x', vai dar menos 1/2, que é menos b, mais raiz de delta sobre 2a. E a outra raiz vai dar 1. Tá, beleza. Só que agora como que a gente vai continuar? Nós queremos os valores de x para que a função seja maior do que zero. Então, beleza. Já tendo as raízes, né, ou os zeros da função, a gente vai fazer o seguinte. Vou aqui para outra tela. Joia. Agora, só um detalhe. O A é negativo, então a nossa parábola vai ter a concavidade para baixo. Se ela tem a concavidade para baixo, os valores da função acima do eixo x vão ser positivos, que é justamente o intervalo que nos interessa, uma vez que pede os valores de x para os quais a função assume valores positivos, ou seja, a função tem que ser maior do que zero. Então eu sei que o intervalo que vai nos interessar é justamente esse daqui, ó. E está falando maior do que zero. Então, se é maior do que zero, onde nós encontramos as raízes, vai ser uma... A gente vai colocar essas bolas vazias, indicando que esses valores aqui não vão fazer parte da nossa solução. Essa aqui é a primeira raiz que a gente achou, que é menos 1/2, e essa bola vazia aqui vai ser o x duas linhas. Então, a resposta vai ficar, a resposta final. Eu quero todo esse valor aqui compreendido entre... Eu quero todo esse intervalo compreendido entre esses dois valores. Então, vai ficar menos 1/2 menor do que x, que é menor do que 1. Essa representação aqui, a gente lê x está entre menos 1/2 e 1. Isso porque a nossa função tem que ser maior do que zero. Então, a gente coloca somente esses sinais aqui, de menor. Agora, se fosse maior ou igual a zero, a gente colocaria aqui, ó, menor igual, menor igual. Então, essa daqui é a resposta final, que é a alternativa E. Então, espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida, é só escrever aí nos comentários que assim que possível eu respondo. Podem me mandar e-mail também. E não se esqueçam de se inscrever no canal para quem não está inscrito. E convide também os colegas, os amigos. Compartilha essa videoaula também nos grupos do WhatsApp e por aí vai, né? Eu ajudo vocês com esse conteúdo bom e gratuito, e em contrapartida aí vocês
também me fortalece. Então até amanhã e